Na aula de hoje, vamos falar da teoria da contingência sobre a perspectiva contingencial, que se encontra dentro das abordagens contemporâneas. A teoria da contingência, ela se divide na perspectiva contingencial, que nós estamos vendo nesses slides, na qualidade total, que vamos ver em outra aula, e no desenvolvimento organizacional, que também será visto numa aula separada. A perspectiva contingencial consolidou-se com base na teoria dos sistemas, que defende a importância das inter-relações entre as partes de uma organização, ou seja, a soma das partes deve ser maior do que o todo, pensando sempre em sinergia, em enfoque sistêmico. O objetivo básico é aplicar os conceitos das principais escolas da administração, só que agora em situações gerenciais concretas. Esta perspectiva, ela contesta os princípios universais da administração pela afirmação de que tanto fatores internos quanto externos da empresa podem afetar o seu desempenho. Dessa forma, não existe uma única forma ideal de administrar e organizar, porque as circunstâncias variam, então ela preza isso, não há uma forma ideal, há uma forma ideal para um determinado momento, para aquele momento. Em momentos seguintes, não necessariamente essa será a forma ideal, devido às circunstâncias que estão constantemente variando. Nessa abordagem não há nada concreto, tudo depende e tudo é relativo. As variáveis do ambiente interno e externo são fatores impulsores para a modificação dos processos, das estratégias, da estrutura e da tecnologia. Então, a partir da análise desses ambientes interno e externo, que as organizações identificam necessidades de modificações, e essas modificações podem ser nos processos, nas estratégias, na estrutura e até mesmo na tecnologia. O ambiente, então, ele não pode ser visto como uma variável independente, ou seja, como uma causa, nem os aspectos internos da organização como dependentes ou vistos como resultados alcançados. Existe uma relação funcional entre o ambiente externo e o ambiente interno das organizações, de forma relativa e contingente. Algumas das contribuições dessa perspectiva são a identificação das características situacionais, ou seja, características internas e externas à organização que pode influenciar uma organização. Entender as contingências, ou seja, o que está acontecendo internamente e externamente à organização, vai ajudar o administrador a compreender quais as ações administrativas que são mais adequadas em determinado conjunto de circunstâncias. Aqui temos os principais autores e suas contribuições. Emery e Trich analisaram a relação dos ambientes sociotécnicos e econômicos com os tipos mais adaptados de estrutura organizacional. O Johan desenvolveu um estudo para verificar se os princípios da administração propostos pelas diferentes teorias apresentavam ou não alguma correlação com o sucesso do negócio. Já o Tom e o Staker chegaram à conclusão que existem organizações mecanicistas e organicistas. As mecanicistas são aquelas em que cada empregado desenvolve sempre a mesma tarefa e acaba se tornando um trabalhador especializado. São conhecidas como organizações máquina. As organicistas, elas valorizam a flexibilidade e agilidade para que se possam dar respostas para o mercado no menor tempo possível. O Paul e o Jay, eles já analisaram o ambiente em que a organização está inserida e a partir dessa análise concluíram que o ambiente é heterogêneo e há uma relação entre os níveis externos da organização, como turbulências, incertezas e diversidades, e o nível interno,
de integração, que caracteriza o grau de especialização da organização. Assim, não existe uma melhor maneira para se gerenciar e organizar uma empresa, pois esta precisa estar sempre em constante ajuste com seu ambiente externo. Agora vamos falar de algumas influências da perspectiva contingencial. A primeira delas é a incerteza e complexidade do ambiente externo. Ambientes mais estáveis e previsíveis demandam estruturas mais burocratizadas, com divisões claras de tarefas e papéis e responsabilidades, cadeia bem definida de comando e de controle. Já os ambientes turbulentos, eles requerem maior grau de inovação, em geral, próprias estruturas organizacionais mais flexíveis e enxutas, caracterizadas pela delegação de poder. Em relação ao tamanho da organização, podemos dizer que este pode ser medido em número de pessoas ou em volume de receitas, entre outros. O aumento do tamanho de uma organização trará problemas de coordenação. Por exemplo, o tipo de estrutura organizacional adequado para uma organização de 10.000 empregados seria ineficiente em uma organização composta por 20 indivíduos. Então, a estrutura organizacional ela é feita de acordo com o número de empregados da organização. Em relação à tecnologia, refere-se ao processo de transformação de insumos em produtos e pode ser diferente de uma organização para outra, variando de tecnologias mais rotineiras até as mais complexas e customizadas. Cada uma dessas tecnologias demandará diferentes estilos de liderança e sistemas de controle da organização. Em relação à tarefa, tarefas complexas requerem estruturas que possam incentivar maior coordenação entre os membros da organização, em busca de soluções mais inovadoras e complexas. Em relação às características do ambiente interno, os pontos fortes e fracos que a organização apresenta em um dado momento irão influenciar nas estratégias que a administração deverá adotar. Então, a gente pode dizer aqui que as organizações, elas sempre devem mudar de acordo com o que o ambiente influencia elas para isso. Então, os ambientes externo, tanto os ambientes externo quanto interno da organização, eles estão em constante mudanças. Então, por isso que os pontos fortes e fracos, eles vão influenciar as estratégias nesses diversos momentos diferentes em que as empresas se encontram. E para finalizar, vamos ver um resumo do que a gente tratou nesse enfoque contingencial. Então, em relação aos fatores do contexto, ele influencia o pensamento sistêmico. Então, aqui pensa-se de acordo com esse pensamento sistêmico, onde o todo deve ser maior do que simplesmente a soma das contribuições das partes. As organizações, elas devem ser vistas como sistemas abertos, ou seja, interagem com o ambiente externo. A organização, seus subsistemas e a interação com o ambiente em que atua é o foco de análise desta teoria. Não existe uma única melhor maneira de se administrar, existe mais de uma forma de atingir os objetivos propostos organizacionais. Contingências tais como tarefa, tamanho, tecnologia e características do ambiente existem. Cabe ao administrador adaptar as suas organizações a essas características do ambiente. Como contribuições, temos identificação mediante pesquisa empírica de várias contingências que influenciam o desempenho organizacional. E essa teoria contesta os princípios gerais da administração. E como limitações, podemos dizer que a teoria da contingência cai em certo relativismo, uma vez que
tudo depende de um determinado contexto. A pesquisa das contingências, que ainda pode influenciar a administração, não é esgotável. Na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho sobre a gestão da qualidade que se relaciona com essa teoria contingencial. Até mais!